Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao Saber Direito Responde. Hoje nós iremos estudar o direito internacional, uma análise econômica do direito internacional, interagindo com os alunos. No estúdio nós temos hoje a doutora Stephanie e o doutor Gabriel. A doutora Stephanie é estudante de direito, o doutor Gabriel é estudante de economia. Essa junção, essa mescla entre direito e economia, ela é riquíssima. Por isso que nós estamos falando e propondo uma análise econômica do direito internacional. Isso não tem no Brasil. O jurista, o formado em direito, ele é muito direcionado e bitolado para a lei, para o formalismo, para o princípio. Mas ele não se preocupa muito com os efeitos da norma, com aquela visão consequencialista, com aquela visão de escassez que nós estudamos na economia. Estados Unidos, por exemplo, muitos juristas fazem pós-graduação, mestrado, advogados, doutorado em economia, não na área jurídica. E essa mescla, essa mistura que dá um toque especial no programa de hoje. Eu vou começar escutando a pergunta da doutora Stephanie. Professor, qual pode ser considerado o marco do surgimento do direito internacional? Essa pergunta é extremamente interessante, rica e não tem uma resposta fechada, taxativa. O direito internacional, uma das características do direito internacional, trata-se de uma matéria, uma disciplina evolutiva, historicamente evolutiva. Ou seja, ela vem se desenvolvendo, evoluindo e enriquecendo conforme os acontecimentos históricos. Mas creio eu que o entendimento majoritário é de que o direito internacional, pelo menos o direito internacional atual, com o surgimento do Estado-nação, se deu com os tratados ou pactos de paz de Westfália. A paz, ou a lógica westfaliana, se deu em 1648, com o fim da Guerra dos 30 Anos, uma guerra sangrenta que envolveu várias facções religiosas, falo em facções, mas não é no sentido pejorativo, porque foi um conflito de natureza política, mas também de natureza religiosa. 1648 pode ser citado como o surgimento, o nascimento da sociedade internacional que conhecemos hoje, do direito internacional e, por que não, do Estado-nação soberano, que até hoje existe e é importante tanto para a economia quanto para o direito. Claro que a gente não pode desmerecer outros acontecimentos históricos, como o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, Tratados de Versalhes, ou até mesmo o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945. Mas para fechar, não fugir do debate, não fugir da pergunta, eu colocaria como ano de 1648. Tudo bem? Agora a gente vai escutar, vai ver uma questão enviada por um estudante de outro estado. Meu nome é Carolina Navarinha, eu sou estudante do 4º semestre de Direito na Universidade Paulista Unip e dentro do Direito eu gostaria de seguir a carreira de promotora de Justiça. Professor Diego, eu gostaria de saber se o Tribunal Penal Internacional ele pode ter jurisdição sobre crimes ocorridos em qualquer território. A pergunta dela é extremamente interessante. Um abraço para os meus amigos da Unip, um abraço para todos os estudantes de Direito da Unip e professores. Ela pretende, a estudante, fazer a carreira de promotora de justiça, uma carreira importante para o combate à criminalidade e materialização do princípio republicano. Ela fala do TPI, Tribunal Penal Internacional, que materializa o direito internacional penal ou direito penal internacional, criado pelo Tratado de Roma de 1998 e incorporado no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2002. É sobre competência. O TPI, ele tem diferentes critérios para fixar a sua competência. Tem o critério temporal, por exemplo, só julga crimes praticados depois da sua vigência internacional, que foi depois de 2002. Tem a competência material, somente julga os crimes do artigo 5º do Tratado de Roma de 98, crime de guerra, de genocídio, de agressão e contra a humanidade. E tem também a competência territorial. Pois bem, o TPI ele vai julgar indivíduos, pessoas físicas, e aqui entra mais um critério de definição de competência. O TPI de 98, sediado em Haia, que é o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente, julga apenas pessoas físicas. Maravilha? Com base no critério da territorialidade, com base nos estados que ratificaram expressamente o Tratado de Roma de 98. Tudo bem? Agora a gente vai escutar uma pergunta do Dr. Gabriel, economista, vai fazer uma pergunta para nós. Professor, como a gente está vendo, os Estados Unidos nessa questão tributária e tarifária, dentro dessa guerra comercial, começou a mirar o Brasil. Como você acha que isso vai chegar aqui? Até onde
Você acha que eles podem fazer o que querem e como o Brasil vai reagir a isso? A pergunta do Gabriel é extremamente interessante. Ela também não tem uma resposta fechada, mas é a vantagem do programa de mesclar jurista com economista. É a importância da análise econômica do direito. Vejam que a questão ela é tipicamente econômica. Talvez um estudante de direito não iria se ater a esse tipo de assunto. A forma como o Brasil vai lidar, o Brasil sempre teve uma dependência muito maior dos Estados Unidos do que os Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas o interessante da pergunta dele é que nos remete ao conceito de externalidade, que nós estudamos na economia, na análise econômica do direito internacional. O comportamento, a postura dos sujeitos, dos agentes econômicos, geram consequências, que a economia chama de externalidade. A externalidade ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Qualquer atitude, principalmente das grandes potências como Índia, China, Estados Unidos e muitos países da Europa, geram externalidades positivas ou negativas. Essa visão concentrada, fechada dos Estados Unidos tem gerado externalidades negativas em vários países em desenvolvimento, como Brasil, Chile, Uruguai e alguns países da Europa. Hoje nós temos até mesmo um conflito mundial econômico e comercial entre Estados Unidos e China. Essa visão muito centralizada, interna, ela desconsidera as externalidades estudadas pela economia. Por isso que o direito internacional ele tem que sair dessa área um pouco utópica, só formalista, cair para a realidade, ou seja, começar a utilizar conceitos da economia, conforme a questão dele, para o direito internacional ter mais efetividade, ter mais eficiência no cumprimento das suas normas. Em razão do tempo, eu vou chamar mais uma questão de um estudante que também está participando do programa à distância. Eu sou o Marcos, estudante do 10º semestre no CESUPA em Belém. Dentro do direito, eu pretendo seguir a carreira de defensor público. Sobre o direito internacional, gostaria de perguntar para o professor Diego acerca dos tratados, que são considerados fonte formal do direito internacional público. Desse modo, com base na análise econômica do direito, gostaria de saber por que os Estados se engajam para a celebração dos tratados. A pergunta do Marcos, ela é muito específica e é um dos temas mais abordados na análise econômica do direito, principalmente pelo professor Eric Posner, dos Estados Unidos, filho do então juiz Richard Posner, que foram os primeiros, os precursores da análise econômica do direito internacional. Se nós pegarmos o direito internacional atual, clássico, tradicional, que nós estudamos atualmente, a gente não se pergunta muito por que os Estados celebram tratados. Estão celebrando tratados de direitos humanos para proteger os direitos humanos. Estão celebrando tratados para combater uma determinada criminalidade porque não querem impunidade. Estão celebrando o protocolo de Kyoto para proteger o meio ambiente. A análise econômica do direito contesta todas essas versões. E a análise econômica do direito parte do pressuposto que os Estados são agentes econômicos que agem racionalmente, isso nos dá previsibilidade, com o objetivo de atingir interesses particulares. A economia traz essa realidade e critica essa visão utópica. Mas o Brasil não celebrou vários tratados de direitos humanos para proteger os direitos humanos? Talvez sim, talvez não. Fato é que a análise econômica ela critica isso. De acordo com alguns professores da análise econômica do direito, alguns tratados são celebrados, por exemplo, de direitos humanos para atingir finalidade econômica. Tem países da Europa, países ocidentais, que celebram tratados de direitos humanos para poder ingressar no ordenamento de países periféricos, para explorar petróleo, por exemplo. A análise econômica do direito faz esse tipo de análise, de questionamento. Ela põe em dúvida esse movimento de caridade que tanto toma conta das poesias internacionais, ou seja, daquele direito internacional belo, pelo menos no papel. Por isso que o questionamento dele foi extremamente interessante. Por que os Estados celebram tratados? Muitas vezes para impor o seu poder, não é para proteger direitos humanos. Muitas vezes para agradar a sociedade internacional, porque o direito internacional ele é reputacional. O teu comportamento emite sinais que vão dizer se você, Estado, está de boa fé ou não. Muitos estados ditatoriais celebram tratados para proteger os direitos humanos, mas no fundo é só para agradar a sociedade internacional. E internamente tem genocídio, tem estupro, tem tudo de ruim.
A análise econômica do direito traz para essa realidade e faz essa crítica. Tudo bem? Agora a gente vai escutar vai ver uma pergunta da doutora Stephanie, que vai, com certeza, agregar bastante a aula. Ainda sobre os tratados, existe algum mecanismo jurídico de controle no direito internacional para aplicar punições a países que não estejam cumprindo com as suas obrigações? A pergunta da Stephanie, ela nos remete a um grande problema do direito internacional. O direito internacional ele é muito fragmentado. A sociedade internacional tem 4 características, até tem uma regrinha mnemônica que eu uso nas aulas. A sociedade internacional é uma baita PADU, que eu brinco, P-A-D-U. Ela é paritária, ela é aberta, ela é descentralizada, ela é universal. A sociedade internacional ela é horizontal, não tem uma autoridade superior que manda e desmanda. Isso é um problema para o direito internacional. Por isso que o direito internacional ele tem que estabelecer mecanismos de controle. E esses mecanismos de controle nem sempre são eficientes. E muitos doutrinadores do direito internacional não contestam muito esses mecanismos. Aí a gente pega a análise econômica do direito para criticar. Existe mecanismo. Quais? Nós temos as sanções coletivas. A ONU, por meio do Conselho de Segurança, ela pode impor sanções coletivas a estados que descumprem tratados. Nós temos os sistemas regionais da OEA, que também tem como objetivo garantir o cumprimento dos tratados internacionais. Só que todos esses mecanismos, eles são contestados. Eles ainda são ineficientes. Por isso que o direito internacional ainda é muito refém da política. Por isso que a sociedade internacional ainda é insegura e polarizada. Tudo bem? Respondido a esse questionamento extremamente interessante, a gente vai mudar um pouquinho e escutar novamente os estudantes que fizeram perguntas à distância. Professora, minha segunda dúvida sobre o assunto é se, considerando o princípio de imputação de responsabilidade pessoal, se a Convenção de Palermo ela admite a responsabilização penal de pessoas jurídicas por prática de corrupção. Mais uma pergunta interessante, que tem como objetivo a white collar criminality, né? A criminalidade do colarinho branco, que foi criada na década de 20 por Sutherland. Só que isso aí vocês vão estudar na criminologia e direito penal. Mas fato é que a Convenção de Palermo ela é conhecida também como Convenção do Crime de Combate aos Crimes Transnacionais, principalmente colarinho branco e lavagem de capitais. E o artigo 10 da Convenção ela prevê a responsabilidade da pessoa jurídica no aspecto civil, administrativo e inclusive penal. E essa Convenção de Palermo, ela foi internalizada pelo Brasil e vem gerando muito debate, né? Tanto é que teve manifestações do Supremo que afastaram a aplicação da Convenção de Palermo. Ela é muito influenciada pelo direito francês, por exemplo, até pelo direito norte-americano. Só que essa convenção foi ratificada e aceita pelo Brasil, e como ela tem uma matriz em outro direito, gera embate, gera conflito com o direito brasileiro. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma vez, afastou a aplicação da Convenção de Palermo, como no caso da tipificação do crime de lavagem de capitais, famoso money laundering, que o professor Peter Lilley, por exemplo, trabalha muito bem, William Terra de Oliveira, Luiz Flávio Gomes, etc. Pois bem, respondi o questionamento muito bem feito da acadêmica, citando o artigo 10 da Convenção de Palermo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Obrigado. Olá, meus caros, bem-vindos à segunda parte do Saber Direito Responde. Nós estamos hoje debatendo sobre o direito internacional, fazendo uma análise econômica do direito internacional e abordando e intercambiando com vários outros temas. Eis o motivo de nós termos aqui no estúdio 2 estudantes, um de direito e um de economia. Combinação perfeita. Tudo bem? Nós vamos responder agora a um questionamento do Dr. Gabriel. Professor, ainda tendo como base essas disputas internacionais, tem se observado um movimento de preferência de acordos bilaterais perante acordos multilaterais? É mais um questionamento típico da análise econômica do direito, da economia. Há, de fato, um movimento maior pela bilateralidade. Se nós pegarmos artigos do professor Eric Posner, do professor Goldschmidt, eles alegam que a multilateralidade no direito internacional é muito difícil. Tem professor sobre análise econômica do direito que entende que o direito internacional, tratados, costumes multilaterais, não tem como implementar. Exatamente porque a bilateralidade envolve 2 agentes, 2 estados, por exemplo, que negociam, barganham entre si de forma mais facilitada um acordo.
Agora uma pergunta da doutora Stephanie. Professor, quais são as fontes imediatas e eu gostaria de saber se existem fontes secundárias do direito internacional? As fontes do direito internacional têm diferentes classificações. Tem uma classificação que diz que há as fontes formais e as fontes materiais. As fontes materiais são as necessidades prévias, as necessidades sociais, econômicas de um tratado. As fontes formais seriam, por exemplo, os tratados. Há uma outra classificação que coloca como fontes principais, primárias e fontes secundárias. O tratado, por exemplo, seria uma fonte primária, uma fonte principal. Fontes secundárias, as novas fontes do direito internacional, como os atos unilaterais, por exemplo. Mas essa classificação, ela varia dependendo do livro, ela varia dependendo da aula e dependendo do professor. Fato é que quando nós estudamos fontes, é que eu já estou trazendo para a minha área, já estou trazendo para a minha crítica, a análise econômica do direito, a gente não pode ficar muito bitolado nos tratados. Hoje, o direito internacional, como no Brasil, ele é muito focado nos tratados. O tratado é o mais importante. A gente não se pergunta por quê. A gente não se pergunta se o tratado, de fato, ele é efetivado, quais os efeitos internos. Aí vem a economia nos trazer para a realidade e nos ajudar nesse raciocínio. Tudo bem? Tranquilo? Mais um questionamento feito à distância. Professor, a minha última dúvida sobre o tema é se o ataque contra uma população civil, como elemento dos crimes contra a humanidade, se ele pode se dar por um simples ataque em massa numa onda de violência, ou se há necessidade de haver alguma conotação política envolvida. A pergunta nos remete ao Tratado de Roma de 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI. De acordo com o artigo 5º, é competência material do TPI julgar 5 tipos de crime. Agressão, genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra. 4 tipos, melhor dizendo. Esses 4 tipos de crime fazem parte da competência material do TPI. Lá no Tratado de Roma de 98, nós temos o artigo 6º, 7º, 8º, que elenca as condutas, ok? E qualquer ação violenta de diferentes tipos em que se utiliza de uma organização governamental já pode ser considerado um crime de lesa humanidade. Então não é tão fechado como a pergunta feita pela acadêmica. Não, é qualquer ataque, múltiplos ataques violentos contra uma população em que se utiliza de uma estrutura governamental já é considerado um crime de lesa humanidade, um crime contra a humanidade, ou seja, os crimes mais graves contra a sociedade internacional. Maravilha? Vamos a mais uma pergunta aqui do estúdio do Dr. Gabriel. Professor, até onde nossas leis são alinhadas às leis internacionais e como isso é bem visto por empresas que querem fazer negócios dentro do país? O Brasil sempre foi um país aberto à internacionalização. O problema é o entendimento que os nossos tribunais seguem quanto aos tratados. Embora os tratados de direitos humanos já tenham alcançado um patamar de supralegalidade, podem ser até normas constitucionais, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º, acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, fato é que os tribunais brasileiros ainda são muito conservadores quanto aos tratados comuns. O que é um tratado comum? Aquele que não versa sobre direitos humanos. Um tratado comercial. Um tratado que não versa sobre direitos humanos, ele é comum. E para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esse tratado tem o mesmo valor de lei. E isso dificulta um pouco o ingresso ou até mesmo a aplicação de normas internacionais, como o direito internacional do investimento. As empresas também têm uma certa dificuldade em se instalar e vir para o Brasil em razão de alguns entendimentos conservadores, e isso nós iríamos aprofundar ao estudar o direito das empresas, né? O direito comercial, que ainda existe no Brasil, uma parte do nosso Código Comercial ainda está em vigor, mas fato é que ainda há uma certa resistência interna em valorizar os tratados que não versam sobre direitos humanos. Ok? Maravilha? Vem para mais uma questão feita à distância pelos acadêmicos. Professor, a minha última dúvida é acerca dos pressupostos da análise econômica do direito, que são a escassez, a racionalidade e a eficiência. Isso, de certa forma, não contrapõe para a efetivação dos tratados que versam sobre direitos humanos? A
pergunta é extremamente interessante e é um dos temas mais polêmicos quando a gente faz a proposta de uma análise econômica do direito internacional. O direito internacional, como eu já falei em outras gravações, e até mesmo no Saber Direito Responde de hoje, ele é muito valorativo, ele é muito axiológico, ele é um direito muito apegado ao mais fraco, ao hipossuficiente, à dignidade da pessoa humana. É a humanização do direito internacional, que é louvável, é imprescindível e é importante. Essa humanização se desenvolveu depois de 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, e essa humanização é uma das 8 tendências evolutivas do direito internacional desenvolvida pelo professor Jorge Miranda. O problema é que a análise econômica do direito, ela entra um pouco em conflito, ao menos na teoria, porque a análise econômica, ela chama para conceitos como escassez, eficiência e racionalidade. Pessoal, mas convenhamos, uma coisa é óbvia, todo direito exige recurso. Quando você atribui um direito de um bem escasso, quando você pega um bem escasso e partilha ele, alguém vai ficar sem esse bem escasso. Se você garante determinado valor para tratamento de saúde de uma pessoa, esses recursos não são infindáveis e ilimitados, eles são limitados. E a economia trabalha com isso. A alocação de recursos escassos, que o direito muitas vezes não se preocupa, principalmente o direito internacional. O direito internacional não se preocupa muito. Peguem aí o cabedal, a quantidade de tratados internacionais que prevê direito, e não indica o caminho que esses direitos vão ser, ou o meio com o qual esses direitos serão implementados. Por isso que há, sim, um choque dos humanistas, da humanização, com a análise econômica do direito. Mas esse choque, com todo o respeito, para mim não existe na prática. A análise econômica do direito, ela não é substitutiva, ela é auxiliar, ela é complementar, ela vai ajudar o direito internacional a ser mais realista, vai ajudar a orientar o direito internacional a buscar caminhos mais eficientes, recursos, instituições para a implementação e concretização dos direitos. Por isso que é muito difícil falar em análise econômica do direito internacional em outros países. Imagine no Brasil, em que o nosso direito é civil law, aquela escola romano-germânica, né, que está desprendida da economia. O estudo da economia conectado com o direito lá nos Estados Unidos é algo extremamente antigo. Né? As escolas de direito, elas têm uma sala, um instituto específico que estuda economia. E é comum o formado em direito fazer um mestrado, um doutorado em sociologia, antropologia, economia. Isso não é comum no Brasil, porque o advogado, no Brasil, ele acaba sendo, às vezes, um burocrata que só quer aplicar a lei, mas que não pensa nos efeitos e consequências da lei. Essa previsibilidade, ela precisa ser aplicada no Brasil, inclusive no direito internacional. Vamos pegar o processo legislativo do Brasil. Quantas leis e estatutos são criados, aprovados da noite para o dia e até hoje não são aplicados? Porque não teve o planejamento, porque nenhuma comissão no legislativo perguntou, isso aqui é aplicável? Nenhuma comissão se preocupou com os efeitos daquela lei. E é isso que a gente está propondo também ao direito internacional, para ele ter um pouco mais de efetividade, um pouco mais de concretude. E eu vou utilizar 2 expressões da análise econômica do direito. Mais realismo, mais consequencialismo. O realismo e o consequencialismo são 2 filosofias irmãs que fundamentam a análise econômica do direito, especialmente a análise econômica do direito internacional. Maravilha? Vamos a mais uma pergunta aqui do estúdio, da doutora Stephanie. Quais são os principais desafios enfrentados pelo direito internacional na atualidade? O direito internacional, ele é muito rico, ele tem vários desafios e todos os desafios passam pela escassez de recurso, passam pela necessidade de se ter eficiência na produção dos tratados internacionais, no questionamento dos costumes internacionais, no questionamento sobre o papel do Estado perante a sociedade internacional. Tudo bem? Eu agradeço pela atenção de vocês, o programa foi ótimo, rendeu demais, perguntas interessantíssimas. Eu agradeço o doutor Gabriel, agradeço a doutora Stephanie, foi um grande prazer. Até a próxima. Forte abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp
O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.